de Deus, amém? Já usufruindo aqui do texto inteiro, eu confesso para os irmãos, é um tema muito profundo, né? Tem diversas especificações do Novo Testamento, falar do arrependimento e falar da presença do Espírito Santo, que é o repartir de Lucas. Livro de Lucas, glória a Deus, Ele está aqui nesta noite, para a nossa vida. Lucas 24, tema desse mês de chamas. E somente o versículo inteiro, 49. 24, 49. Amém, irmãos? Amém. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. Sinta-se à vontade na casa de Deus, porque essa casa aqui é dele. Quando nós observamos esta palavra, uma promessa que foi dita ainda pelo profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, ele vai dizendo de uma promessa que o Espírito Santo ia derramar sobre o povo. E em verdade, o que estava acontecendo na nação de Israel era uma catástrofe. A agrícola estava ruim, o trigo estava ruim, mas ainda havia uma promessa na boca do profeta Ageu de uma fartura, de uma presença que ia ser derramada no futuro de Israel. Israel passou por um processo muito difícil. Nós andamos a Bíblia, vamos ver que o povo passou por um processo muito difícil. Porque, irmãos, começaram a se afastar de Deus, e Deus ele castigou Israel devido a uma eucaristia, aonde os trigos foram acabando, onde o alimento foi consumido, mas o próprio profeta Ageu disse que viria uma fartura sobre Israel. Glória a Deus. Agora, chegando no Novo Testamento, vamos observar o que está se cumprindo pela boca do profeta Joel. Aí sei derramarei da minha presença sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, quando nós chegamos no Novo Testamento, vamos ver o que está se cumprindo também pela palavra do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 26. Jesus Cristo ia ser cortado, ia ser morto para a morte da nossa vida, como diz o profeta Isaías, capítulo 53. Mas quando nós chegamos à profecia, 62 semanas até 434 anos a morte de Jesus, vamos adentrar em Atos dos Apóstolos, vamos ver que Jesus Cristo ele vai padecer, como descreve a ascensão em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Você vai ver Atos dos Apóstolos, capítulo 1, você vai ver a descrição que Jesus Cristo vai padecer por amor de nós, mas ele vai aparecer de um corpo vivo, um corpo de glória, um corpo revestido de poder, como diz a ascensão. A promessa vai se cumprir, e o próprio Jesus Cristo dizendo: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Mas agora a palavra do Senhor vai dizer: esperai a promessa, porque a promessa vai se cumprir. A palavra do Senhor diz em 13:11 de Mateus que João ele batizou com água, mas esse que não surgiu de sentar nas sandálias, como diz o próprio João, ele vos batizará com água e com fogo. Então, para a nova série, na série, para você receber o Espírito Santo, primeiro tem que se arrepender, tem que tirar o orgulho, tem que tirar a soberba, tem que tirar a dureza. Assim está mais um coração puro, eu não conseguia sentir mais a presença de Deus. A primeira coisa que tem que acontecer na vida do cristão é o arrependimento. O arrependimento é o batismo. Então, o que está acontecendo no texto de Mateus, capítulo 3, versículo 11? O próprio João Batista, ele vem descrevendo que o próprio Deus, ele está derramando a presença sobre nós. Primeiro vai entrar aí, que Deus vai batizar, tem que ser batizado com água, e depois aí esse vai ser batizado com fogo e com o Espírito Santo. Essa é a promessa que está parada sobre a água dos apóstolos. A água dos apóstolos era para ser chamado a descida do Espírito Santo. Mas eu quero falar uma coisa aqui para os jovens. Deus está chamando os jovens. Deus colocou que os jovens terão visões. Que visões é essa que os jovens terão? A palavra do Senhor: há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Começamos a observar Pedro. Pedro veio trazendo um discurso muito importante. Pedro era um humilde, Pedro era pobre, Pedro era um pescador. Pedro tinha chegado a dar um peixe, mas quando Jesus mandou ele pescar, ele ia simplesmente pescar peixe, ele ia pescar almas no futuro. Mas nós vamos observar a trajetória de Pedro. Depois
depois da descida do Espírito Santo. Primeiro, a presença de Deus vai descer em 120 almas, e 120 almas vai ser tomada pelo Espírito Santo. Segundo, nós vamos observar que quase 5 mil creram na palavra de Pedro. Como Pedro ainda no sinédrio, o próprio Caifás ainda determinou a prisão, determinou que João e Pedro fossem presos, mas a palavra do Senhor fala que ao mesmo tempo eles vão ser absolvidos, e a palavra do Senhor fala que quando eles orou, o Espírito se moveu naquele lugar. Então só vai acontecer alguma coisa na vida do cristão quando ele começar a adorar a Deus de verdade, quando ele começar a mostrar que ele é ser adorador, quando ele começar a orar, buscar a presença do Senhor. O que tem atrapalhado nós de sentir o Espírito Santo é o relacionamento, é a presença de Deus que tem que se buscar na nossa vida. Então vamos entrar no texto. A promessa do Senhor que estava parada em Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos observar aos quais também, depois de ter padecido, apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias, falando de que respeito ao reino de Deus. Observando o ministério de Pedro, Pedro se colocou por meio dos 11 e vai dizer: não estamos embriagados como vós pensais, ser 9 horas da manhã. É o que foi dito pelo profeta Joel. A promessa se cumpriu em 120 pessoas veio do céu, o sol como vento vermente, que encheu toda a casa, o som que encheu a casa. Eles estavam assentados e foram vistos por ele línguas repartidas como de fogo. Mas a palavra do Senhor vai dizer: todos foram cheios do Espírito Santo. Por que é importante ter a presença de Deus na nossa vida? Porque é importante nós termos a presença de Deus na nossa vida e a importância da presença de Deus para arrebatamento. Muitas das vezes nós falamos assim: é só andar no mistério da igreja. Não é simplesmente isso pregar a palavra de Deus, é manter uma atividade espiritual. Quando nós observamos a palavra de 5 loucas e 5 prudentes, as 5 loucas ainda não tinham reserva, mas as 5 prudentes tinham reserva. Amém, jovens? Amém, igreja? Porque, irmãos, a glória é de Deus. A palavra do Senhor diz pelos verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. E não é porque, irmãos, eu não sei, muitas das vezes nós estamos adorando como pregador, nós viemos aqui adorar a Deus. Eu também sou extraordinário. Eu poderia fechar a Bíblia aqui e contar só que Deus me viu, e eu já teria visões jovens. E é isso que eu vou fazer nesta noite. Porque Deus já me mostrou coisas extraordinárias. Amém? Preste muita atenção, que eu vou contar 2 visões aqui. Eu vou contar aquilo que eu já ouvi de Deus. E eu até desafio de oração. Desafio aqueles que oram com jejum, que Deus me mostrou quando eu estava orando. Então, meus queridos, não é só estudar a palavra de Deus. Antes de estudar, temos que orar. A oração é a área mais importante da igreja. Você pode ler a Bíblia 1000 vezes, chegar aqui e pregar. Se você não orar, você não tem presença. A oração que traz a presença. Aleluia! A oração que traz a intimidade. Você pode sentar 10 vezes nessa cadeira, mas se você não vê na igreja para orar, você não vê para o culto. E se você achar que a palavra é pesada, é a Bíblia. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Mas a Bíblia fala: vós tem feito convite de ladrões. O que é convite de ladrões? Por lado dos Satanás. Porque não é porque que vai ter ladrão dentro da igreja de Deus. O inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Então nós não podemos deixar o inimigo fazer por lado no nosso ministério. Nós não podemos deixar o inimigo fazer por lado dentro da nossa casa. Nós temos que dobrar o nosso joelho. Então, quando eu estava orando, e eu sempre gostei de orar nos montes, quem me conhece aqui na Igreja Assembleia de Deus, comprei 8 anos de jovens aqui. Os jovens são muito usados pelo poder de Deus. No ano de 2017, eu estava orando no meu quarto, na altura da minha janela, e meu rosto estava lá no chão, orando. Preste muita atenção, deve melhorar o doutor aqui, por gentileza. Está um pouquinho ruim. Está sobre na raça. Aleluia. Só um pouquinho menos grave. Então, meus queridos, eu estava orando no meu quarto ali. Eu conto isso, já contei em diversas igrejas. Muitas das vezes as pessoas não acreditam no que eu falo. Não sei porque alguns podem no final, outros acreditam. Eu estava orando e eu falo uma coisa: se você pedir para ver, Deus ele não vai te mostrar os mistérios. As coisas acontecem do jeito de Deus, não do nosso jeito. Então eu estava orando no meu quarto, meu rosto estava lá no chão, assim. O rosto estava lá no chão. Sabe como nós se prostramos, oramos?
presbítero João, pastor Daí, se vamos estar lá no chão, orando no chão. Eu chego agora ali na altura da janela, estava no rosto lá embaixo, orando. E eu tenho o costume de orar muito. Teve uma vez que eu orei 2 horas, até da câmera no meu joelho. Mas não é porque, assim, muitos santos, irmãos. É porque eu gosto muito de orar. Muitas das vezes eu saía dos mortos, das vigílias, eu voltava 3, 4 horas da manhã. Mas não é porque é para pregar, não é porque é para isso, é porque nós queremos ter uma presença, nós queremos ter uma intimidade. Então, orei ali, meu rosto lá em chão. Na altura da janela da igreja, meus irmãos, eu vi como fosse um anjo, a veste toda branca, assim, branco. E no peito tinha um cinto, tinha algo no cinto, assim, um rosto muito lindo, o rosto tudo iluminado, um rosto muito lindo, irmãos. Até hoje eu não sei quem é que me visitou aquele dia. Depois daquele dia eu não ouvi mais nenhuma palavra, não vi asa, não vi nada disso. Eu vi na altura da janela aquele anjo que veio naquela altura, com um rosto muito lindo assim, e sumiu. E eu não tive a preocupação de contar para ninguém. Eu fiquei no secreto, depois eu contei. Aí outro dia eu cheguei na igreja, dobri meu joelho, estava ali congregando a igreja antiga aqui embaixo. E eu cheguei em casa, dobri meu joelho, sempre orando, no meu secreto, à beira da minha cama, orando. E eu comecei a chorar aos pés do Senhor. E eu fui falar com o Espírito Santo. Porque nós temos que aprender a conversar com o Espírito Santo. Nós temos que aprender a conversar com o Espírito Santo. Muitas das vezes a gente consegue conversar no celular, consegue estar preocupado com o mundo lá fora. Isso é nós temos. Estamos preocupados com o mundo lá fora. É por isso que muito crente vai ficar no arrebatamento da igreja, porque está preocupado com o mundo. Então, onde nós começarmos a estar no Espírito para adorar o Senhor. Então, estava ali. Então, eu fui me deitar. Eu falei, Espírito Santo, falava com Deus. O Senhor está comigo? Tá, nasce. Eu falava assim, Espírito Santo, eu fico chorando nas minhas lágrimas, os jovens. Nós temos que aprender a falar com o Espírito Santo. E eu falava com o Espírito Santo. Eu percebi. A primeira sinal foi uma luz. Aquela luz ela foi pousando sobre a minha vida. Uma luz. A palavra do Senhor fala que é o Espírito é como uma pedra. Mas eu não vi essa luz que você fecha o olho e você vê. É uma luz totalmente diferente dessa daí. É uma luz diferente. Ela veio descendo sobre mim. Mas agora no ano de 2023, porque eu converso com Deus de pregos, eu já vi o Satanás na minha frente. Quer falar de Deus? É muito fácil. As pessoas que sabem não acreditam. O dia que eu vi o Satanás, o demônio, eu vi como fosse um ser alto, raça. Ele veio até a Bíblia, irmãos, e subiu. Com as garras para trás, da altura de uns 2 metros para cima. E eu não me assombrei do que eu vi. Se você quiser jejuar, você pode jejuar. E se você falar que tudo que eu vi aqui não é de Deus, você pode apontar nesse altar que não é de Deus. Porque eu sou Deus que me chamou. Deus me escolheu por muitas profecias. Passei por um processo muito grande na minha vida. Por isso que Deus já me livrou da morte. Já tive livramento de parada cardíaca. Já cheguei a tomar 15 comprimidos, um dia, Deus já me livrou da morte. Um dia meu coração estava quase parado na minha casa. O meu pai olhou meu peito e viu uma linha que veio de cima para baixo e me livrou da morte. Eu quero dizer para vocês, jovens, valorize o lugar que vocês estão. O mundo aí fora te chama para prostituição, o mundo aí fora te chama para toda coisa errada, mas eu quero te chamar a tua atenção para você ter o Espírito Santo sobre o teu caminho. Não cesse de orar nas madrugadas, paga o preço para você louvar, paga o preço para você estar nesse lugar, porque esse lugar é importante na sua vida. Deus está chamando jovens, porque a palavra do Senhor fala que os jovens terão visões, e está se cumprindo as visões sobre os jovens, e eu creio que Deus vai usar jovens nesse lugar. Deus está chamando moça e moça para pregar a palavra. O seu lugar é aqui em cima, dentro dos jovens e pregando o evangelho. Essa igreja era para estar lotada de jovens. Se ele cola, serve. Se não veio no grupo dos jovens, traga jovens. Se cada jovem trazer os jovens, a igreja está cheia. Mas aquele parece um negócio desigualdade da raça. É porque é o grupo dos jovens.
É porque é o ciclo de oração, é porque é o culto das crianças. Não, temos que ter união, temos que estar juntos no trabalho. Nós não temos desigualdade, temos que ser unidos. Aqui não tem melhor, mas tem que estar unido na casa de Deus. 2023, ano passado, estava deitado na minha cama 4 horas da manhã. 4 horas. Eu ouvi uma voz do céu que dizia assim: é 9 horas e é tarde. É uma voz tão bonita. Quem já ouviu a voz de Deus? Levanta a mão. Já. É uma voz escura, né, irmã Suzana? Uma voz muito. Uma voz, não é uma voz de locutor, mas uma voz muito bonita. Mas eu ouvi. Aquela voz me acordou, estava deitado, dormindo, em cima de mim. Só falou assim: 9 horas é tarde. Agora nós chegamos no texto de Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Pedro vai se prender diante dos homens, e a palavra do Senhor vai falar assim. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varão judeus, todos que habitarem em Jerusalém, seja isto notório. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, senão esta hora do dia. Mas é isso que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias dos Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Quando adentramos no ministério de Pedro, nós vemos Pedro falando de um arrependimento, ele está falando do batismo. E vamos ver que Pedro, no ministério dele, vai ser um propagador do evangelho, um evangelista, de quase 13.000 almas que foram dando. A palavra do Senhor diz em Atos dos Apóstolos que era 3 da tarde e Pedro se aproximava do templo. E tinha um homem que era coxo desde o ventre da sua mãe. E Pedro vai dizer assim: eu não tenho nada. Pedro não tinha nada, mas o que ele tinha era importante na vida daquele coxo. Quem sabe você está procurando alguma coisa nessa noite? Quem sabe você precisa de algo neste lugar? E só Deus sabe o que você precisa. Então a palavra do Senhor fala aqui, que Pedro não tinha nada, mas o que ele tinha, ele diz: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Eu creio que Deus ele é poderoso, que Deus ele pode renovar os jovens nesses últimos anos. Mas por que muitas das vezes não conseguimos sentir o Espírito Santo? Fica uma pergunta. Por que muitas das vezes não conseguimos ser batizados, jovens? Por que não conseguimos ser batizados? Eu lembro quando eu fui batizado, eu não era batizado nas águas, né? Eu tinha 9 anos de idade. Quando eu fui batizado, no Minas Estrelas. Você sabe que a maior coisa que impede o batismo dos jovens, nós jovens, e aqueles que precisam ser batizados, é o medo. Você tem medo de glorificar, você tem medo de adorar. E como nós temos medo de adorar a Deus, você não vai glorificar, não vai acontecer nada na sua vida. Como quando chegamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e trazer uma descrição da presença de Deus, a palavra do Senhor fala: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se, glorificaram a Deus e dizendo: na verdade até os gentios deu um arrependimento para a vida. Então nós temos que fazer um retrospecto. O que significa a palavra arrependimento? Olhar para dentro da sua consciência, olhar para dentro de si, aí o Espírito Santo vai entrar na sua vida. Porque se tiver um embaraço, se tiver uma pedra, se tiver um obstáculo, não vai acontecer nada. Então, na hora de nós ter intimidade com Deus, é a intimidade do Espírito Santo, é a intimidade da graça de Deus. Então, como a palavra do Senhor vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, que quase 5.000 creram na palavra de Pedro e de João, os 3 principais amigos de Jesus. O ministério de Pedro é o caráter de arrependimento e evangelismo. O caráter de João é o ministério de verdade e caridade. E quando chegamos no livro de Apocalipse, o próprio Domiciano desterrou João a ele para. Vamos descrever o que é o fogo. O fogo descreve a presença de Deus, o fogo descreve a glória de Deus, o fogo descreve Deus entrando dentro do fogo para tirar Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, hoje nós começamos a tirar esse espírito de orgulho dentro da nossa alma e começar a adorar a Deus de verdade.
mostrar para Deus que estamos de pé, mostrar para Deus que estamos aqui por brincadeira, mostrar para Deus que queremos entrar no reino dos céus e queremos tirar essa Babilônia do nosso meio, tirar essa idolatria do nosso meio, tirar a soberba do nosso meio, porque aquele que não ser renovado pelo Espírito Santo, porque aquele que não tiver a presença de Deus, ele vai ficar no toque da trombeta. Então não adianta começar a ser idolatra, porque como crente deixa de adorar a Deus, ele está na idolatria. E se você parou de adorar, começa a adorar nessa noite. Cadê o teu glória comigo para Deus neste lugar? Será que nós estamos vivos para adorar a Deus? Quando Jesus Cristo chegou em Samaria, ele disse: eu estou procurando o verdadeiro adorador. Mas quando você chega na igreja, você não ouve nenhuma glória. Parece que nós estamos no penório. Cadê os glórias dos jovens nesse lugar? Vão dando glória para Deus, jovens. Vai dando glória, fecha teus olhos nessa noite. Deus está procurando a tua adoração, não é porque eu não tenho uma faculdade teológica, não é porque eu não tenho leis, não, meu Deus. Você não vai adorar o delírio, você não vai adorar irmão teólogo. A Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal. Cadê os glória a Deus? Você não está dentro do cemitério, você não está no monte de cachorro. Levanta a mão direita, jovem. Mostra para Deus que você tem identidade. Você está assistindo um jogo de futebol, você dá meu. Mas na igreja você consegue dar glória. Estamos vivendo uma igreja de família. Mas Deus ele vai começar a transformar. Porque como Pedro falou, arrependimento. O próprio Mateus capítulo 3, versículo 11 diz: arrependimento. Arrependimento é mudar o jeito que você pensa de Deus. Arrependimento é mudar o jeito que nós pensamos diante do Senhor. Enquanto a consciência não mudar, não vai mudar Deus a sua vida. Você tem que cantar diferente, você tem que viver diferente. Igreja morta para Deus é vômito. Igreja morta para Deus não presta. Igreja morta para Deus não vai entrar no reino do céu. Você pode ter 100 anos de evangelho, se tiver a presença vai ficar no relacionamento. Para pastor pregar, irmãos, a igreja de Laodicea é uma igreja que se achava muito rica. É porque eu sou tal, é porque eu sou melhor. Deus não está procurando os melhores, Deus está procurando os escolhidos. E só quem é escolhido tem intimidade. Só quem é escolhido se quebra diante do Senhor. Só quem é escolhido dá glória para Deus, mesmo que a luta seja grande. Ah, porque eu estou passando luta, eu não consigo adorar. Ah, porque eu estou passando luta, eu não consigo dar glória. O problema não está dentro do altar, o problema está na tua consciência. A palavra metanoia, metanós, arrependei-vos. Tira esse espírito de soberba, nós. Eu não vi glória desse lado. O que está acontecendo na nossa vida é um arrebatamento que está próximo. Se você não quiser agora, porque eu estou pregando, não tem problema. Se Jesus tocar a trombeta hoje, o importante é estar bom escrito no livro da vida. Tocar a trombeta sobe, irmão. Não está gostando do barulho, estou ouvindo, porque Deus está preparando uma igreja que tem adoração. Porque se não tiver adoração, vai ficar no toque da trombeta. Estamos acostumados com oratórias, estamos acostumados com pregadores prontos, e a pregação chegou até o Apocalipse. Quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. João, Maria de Pátrio, João, companheiro de Pedro, João, pescador, João vem falando da verdade, João vem falando de caridade. Aquele que aborrece seu irmão é mentiroso, mentiroso não tem parte do reino do céu. Para ele aborrecer Deus, estamos aborrecendo o Espírito Santo, estamos jogando o Espírito Santo para fora do nosso ministério, porque quando nós deixamos de adorar a Ele, estamos lançando Ele fora da nossa vida. Então é onde nós começamos a se relacionar com Deus. O que é se relacionar com Deus? Conhecereis a verdade. Pode ter 30 anos de evangelho, pode ter 50 anos de evangelho, mas sabe por que a gente já perdeu o relacionamento com o Espírito Santo? Estamos perdendo o relacionamento. E quando nós perdemos o relacionamento, só estamos preocupados com festividade. Se vai ter presença ou não vai ter presença. Mas se tocar a trombeta, você fica no meio do caminho. Amém? Vamos nascer de novo, irmãos. Nascer da água e do Espírito. E quando observa o ministério de Pedro, chegamos no ministério de Pedro, Pedro chegou. O padre Cornélio é um homem muito importante dentro da sociedade, meu Deus. E a palavra do Senhor vai dizer assim que Deus vai ter um encontro com Pedro ao meio-dia. Pedro não estava falando mal dos vizinhos, Pedro não estava cuidando da vida dos outros. Quando Pedro estava orando lá no meio-dia, o céu se abriu no caminho de Pedro. Sabe o maior problema da igreja hoje, irmãos? É que nós estamos deixando o compromisso na terça-feira, estamos deixando o compromisso de orar, enquanto Satanás está entrando para arrebentar a igreja. Eu estou falando que nós começamos a ter compromisso na oração. Aleluia.
A profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 26, 3 divisões. Primeira divisão, 49 anos, Jerusalém já foi edificada, cumpriu a profecia. Segunda parte, Jerusalém, a palavra do Senhor fala ficar em Jerusalém. Jerusalém é a nova Jerusalém. Se você não ficar na nova Jerusalém, você vai ficar na grande tribulação, porque a nova Jerusalém está aqui. É tipologia, a nova Jerusalém. Ficai na nova Jerusalém. Essa Jerusalém ainda vai descer do céu, mas aquele que vai entrar nessa Jerusalém vai ficar na grande tribulação. Segunda parte, Daniel, capítulo 9, versículo 26, 434 anos até a morte de Jesus. Jesus foi cortado por amor à humanidade. Última semana da grande tribulação, que estamos esperando para orar a Deus. Alguém disse: para de orar, para de fazer barulho. E eu estou procurando uma igreja que tem altar e que tem oração. A profecia de Daniel está determinada, Daniel está falando, 70 semanas estão determinadas. Chegou Jesus Cristo, padeceu, e a palavra se cumpriu na morte de Jesus pela profecia. Daniel 605 a.C. 70 semanas determinadas. Chegou as 3 ervas nessa atmosfera. Também se cumpriu a restauração até Neemias 444 a.C. E Neemias estava orando e planteando para o mundo que estava destruindo e Samaria. Tobias se levantava para aterrorizar. Tem alguém querendo impedir o teu hora nessa noite? Tem alguém querendo tampar na garganta dos jovens nessa noite? Tem alguém que não gosta que você adora a Deus nessa noite? Tem alguém que não gosta que você vai para a igreja nessa noite? Esse alguém é Satanás, ele não suporta adoradores. Glória a Deus. Paguei preço para estar pregando nessa noite, não é fácil pregar. Não é fácil. Só Deus sabe a nossa luta. A gente estuda, a gente ora, você paga preço, você ora. Muitas das vezes as pessoas às vezes olham mais ele pregando, eu acho que é fácil. Não é simplesmente pregar, é ter uma vida de oração, é ter uma vida de estudo. Então Jesus Cristo ele está voltando, meus irmãos. E falta 24 horas desse relógio para a volta de Jesus acontecer. Por que 24 horas? Estamos em 69 semanas para a volta de Jesus. A parábola dos 5 loucos e 5 prudentes é 24 e meia-noite. À meia-noite falta um dia ainda para a volta de Jesus. Estamos em 69 semanas como resultado para entrar na última semana que é a grande tribulação. Já passamos por pandemia, 4 milhões de mortes. Estamos chegando no ano de 2024 impostos muito altos. O que está faltando é entrar simplesmente o DEX, que é essa moeda que vai entrar, o dinheiro vai sair. O 666 já está desde ontem, de muitos anos atrás. O microchip 125 MHz, que é o microchip que é o caminho da Deus. O que está faltando para a justiça voltar? Eu pergunto para vocês jovens, eu pergunto para vocês igrejas, o que falta para a justiça voltar nessa terra? Estamos vendo falsos profetas, estamos vendo os nossos mestres, estamos vendo falsos pregadores da palavra. Estamos vendo uma igreja hoje, uma multidão, alguns estão no Pentecoste, outros estão fora do altar, outros precisam ser transformados, mas a palavra do Senhor fala que muitos são chamados e poucos escolhidos. Amém? Eu vou estar orando aqui rapidamente, já encerro essa palavra, que só falta 24 horas para a volta de Jesus. Eu sei que muitos vão glorificar, não sei se alguém gosta de prego ou não prego, mas o dia vai se cumprir tudo que tem que se falar. O que Jesus disse que Ele está voltando nessa terra. Amém? Eu quero chamar todos os jovens para vir aqui na frente. Eu vou pedir para o pastor aqui estar orando, e se alguém não gostou, irmãos, não estou nem aí. Tá, que a glória de Deus. E se não gostou, irmãos, Deus vai começar a quebrar seu perdo no nosso meio. Porque os jovens precisam chegar na presença de Deus. O mundo aí fora tem droga, o mundo aí fora tem bebida, o mundo aí fora tem prostituição, o mundo aí fora tem tudo bem seja. Mas ela vai chegando na mandácia, é um lugar voltar. Chega, jovens, quando Jesus cumpriu visões. Sube, nasce. Os jovens terão visões. Eu peço para os pastores aqui do público que estão ungindo os jovens, ungindo a garganta dos jovens, ungindo os jovens na oração. Peço para vocês fecharem o olho. Não fique preocupado, porque quem vai agir nas suas vidas é o Espírito Santo. Amém? Pode soltar o fundo aí, eu navegarei para nós em nome de Jesus.